Olá, eu sou o Tenente Coronel Peterson e está no ar mais uma edição do programa Pensando em Segurança. Nossa finalidade é trazer informações e reflexões acadêmicas sobre a prevenção do crime, da desordem e da violência, sua complexidade e curiosidades, apresentar as ações de instituições e projetos educativos e suas experiências com reflexos na segurança pública, bem como outros assuntos que possam contribuir na construção do conhecimento acerca da proteção da vida. E o tema de hoje deste programa é um problema muito sério, que acontece todos os dias e, na maioria das vezes, de forma silenciosa. É a pedofilia. Como ela acontece? É possível reconhecer sinais que revelem que alguém seja pedófilo? A psicóloga Caroline Cizenando está aqui conosco e a nossa convidada para esclarecer essas e muitas outras questões relacionadas ao tema. Caroline, mais uma vez o nosso programa, é uma honra enorme. Obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui falando de um tema tão urgente, né, tão problemático e que acontece, infelizmente, quase que cotidianamente. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Peterson, por mais que pareça clichê, né? Eu sempre inicio a fala da mesma forma, mas é extremamente importante, mais uma vez, sobre esse tema, né? É um tema que é rico e cheio de informações e tabus vinculados. Exatamente. Bom, pedofilia, né, que é o tema principal de hoje, desse nosso bate-papo. Pode esclarecer para a gente, né, Caroline, as pessoas que estão aqui nos assistindo neste momento, o que é a pedofilia? A pedofilia, ela se trata de um desejo sexual perante uma criança. Aqui, quando a gente se remete a uma criança, a gente fala de um pré-adolescente ali de 13 anos ou menos que isso. É interessante quando a gente fala de pedofilia também, quando a gente também se remete de uma pessoa acima de 16 anos, inclusive, se tu já tem 16 anos e tu se interessa por uma criança de 11 anos, também já pode ser caracterizado como pedofilia. Algo que remete a muitas reflexões, né? Uns dizem que é um transtorno, uma doença, enfim, isso aí está capitulado também no nosso Código Penal. Então são reflexões aí bem emblemáticas para a gente estar fazendo aqui nesse dia, né? Bom, e ainda, né? Quais os motivos, né? O que leva uma pessoa, o que ele alega para sentir desejo sexual por uma criança? Como a psicologia enxerga isso? Os motivos em relação a esse desejo, ele acaba sendo algo muito intrínseco dentro da pessoa. A psicologia vai ver esses motivos como uma forma, como um transtorno, literalmente, né? Onde a pessoa ela tem um desvio perante os desejos dela, fazendo com que ela sinta prazer perante um corpo infantilizado. Então, isso acaba sendo um dos motivos perante a ciência, né? Bom, e assim, uma dúvida, né, também perante a psicologia, né, Caroline? A pedofilia, né, o indivíduo nasce pedófilo, ele já nasce, né, com esse transtorno, ou de certa forma algo pode desencadear isso? Quando a gente fala sobre pedofilia, a gente está falando de um desenvolvimento, né? A gente está falando de um desenvolvimento sexual. Ninguém nasce com um desejo sexual latente. A gente desenvolve isso à medida da nossa vivência. Existem estudos que comprovam que pessoas que já foram abusadas na infância podem desenvolver, mas não necessariamente, não é todo mundo que foi abusado que vai desenvolver ou todo pedófilo tenha passado por essa situação. Isso está relacionado ao desenvolvimento em relação ao desejo, à questão do desenvolvimento do cérebro, mas não tem uma causa específica. Bom, nós não temos como acessar, né, o pensamento, né, o psiquismo das pessoas e dizem que geralmente o pedófilo é alguém acima de qualquer suspeita. Mesmo assim, é possível, Caroline, a gente está identificando alguns indícios, algumas pistas que levem a crer, né, pelo menos um alerta, de que determinado indivíduo ele possa ser um pedófilo? Essa é uma questão que acaba sendo um pouco forte e pesada, inclusive, da gente aceitar. Quando a gente vê os números, os dados, a gente vê que 80% dos casos acontecem dentro de casa, seja por um familiar ou um amigo próximo da família. E isso mostra que a pedofilia, ela está aí, né? Ela pode estar onde a gente menos espera, e geralmente ela está onde a gente menos espera. E isso é extremamente difícil
de muitos observarem. Porque quando a gente olha para uma pessoa que a gente gosta, dificilmente a gente vai enxergar maldade nos atos dela, né? E alguns indícios que nos servem para prestar atenção, eles podem ser confundidos com situações do cotidiano, como por exemplo, uma pessoa que quando vai na tua casa, ela só quer falar sobre o teu filho. Só quer falar sobre a criança. A pessoa ela só fica olhando para a criança, ao invés de conversar contigo, não consegue ter um contato com um adulto. O foco dela acaba sendo só a criança. Uma atenção muito exagerada. A observação vai geralmente para a criança, seja em comentários, seja em olhares, e isso acaba sendo muito sutil em muitos casos, porque em muitos casos isso é um olhar com ternura, é confundido com um olhar com ternura, é confundido com um agrado, um carinho. E isso vai se desenvolvendo e evoluindo para uma vertente que muitas pessoas não estão preparadas para enxergar. Sim. É como você acabou de dizer, né, que a pedofilia, infelizmente, ela acontece com pessoas próximas, né? E o que geralmente choca mais é um pai, né, com um filho, um pai com uma filha, tio com sobrinhos, enfim. Dificilmente a pedofilia ela vai se caracterizar por um abuso numa praça de alimentação de um shopping, por exemplo. Então, a questão do seio familiar é algo que a gente deve prestar mais atenção e alertar, né, a todos a consciência para estar sempre atento a essa questão, né? Bom, quando a gente fala de perfil ali, né, falamos dos sinais, mas do perfil, existe algo que a gente possa categorizar? São geralmente idosos, são adultos. Existe esse perfil do pedófilo? Não existe um perfil propriamente dito. Não né? existe. Existem alguns indicativos e referente a alguns perfis, né? Quando a gente vê uma pessoa que nunca teve um relacionamento sério, nunca casou, nunca teve um namoro prolongado, aí é um perfil que a gente precisa prestar atenção. Realmente. Não é um indicativo, mas é algo que a gente precisa prestar atenção. Por que aquela pessoa nunca se interessou em estar com alguém? Aí isso a gente vê como um sinal de alerta. Constituir uma família, algo mais sólido, né, para a vida dela, enfim, isso talvez não que sirva, né, para dizer que essa pessoa seja ou não pedófilo, mas é importante. Eu achei que é uma informação bem valiosa para pelo menos a gente manter a atenção, né, nesse tipo de perfil. Exatamente. Outro perfil que acaba sendo também um tanto preocupante é justamente pessoas que têm dificuldade de lidar com outras pessoas da mesma idade. Por exemplo, tu tem 40 anos, tu não consegue ter amigos de 40 anos, tu vai ter lá amigos de 16, amigos de 10 anos, tu vê que é uma pessoa que está partindo por uma idade que não é própria dela. Exato. Então ela pode vir, inclusive, a desenvolver desejos sexuais perante aquela idade que não está condizente com a dela. Porque o grupo dela social está sendo diferente. Exato. Bom, nós vamos continuar no próximo bloco. O programa Pensando em Segurança vai para um breve intervalo e nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Pensando em Segurança. O tema de hoje, pedofilia. Como ela acontece? É possível identificar sinais que revelem que alguém possa ser pedófilo? Estou conversando aqui com a psicóloga Caroline Cizenado. Bom, dando continuidade, Caroline, nós estávamos falando sobre os perfis, né, inclusive, se é possível categorizar um perfil de alguém, né, que venha a ser pedófilo. Agora, uma pergunta, né? O pedófilo ou a pedofilia, é comum também existir isso entre as mulheres? Que me parece que sempre o pedófilo é um homem, né? Será que a mulher também pode ser, né, pedófila e exercer isso, né, esse transtorno, esse crime até, com mais tranquilidade, com mais espontaneidade, por talvez, né, por ser mulher, ela não levantar tanta suspeita? Isso é possível?
Sim, é extremamente possível. Hoje a gente observa mais casos em relação à faixa etária masculina, justamente por conseguirmos observar de forma mais intensificada, né? E os relatos eles acabam sendo mais intensificados. Mas isso também pode acontecer em relação à população feminina. Em tese, este número é menor devido àquilo que já é estudado e já foi descoberto, mas é possível e existe sim dentro da população feminina. E isso é difícil de ser verificado justamente porque quando a gente olha para o papel da mulher, a gente olha para o papel da pessoa que está educando, acolhendo, cuidando do corpo da criança, enfim, suprindo as necessidades básicas daquele corpo infantil. Então, dificilmente tu vai olhar para uma mulher e olhar para ela e ver ela com os olhos de... A própria natureza feminina, né, abomina isso pelo cuidado que ela tem, como você falou. É que dentro da natureza feminina a gente imagina e fantasia o cuidado materno. Exato. Então, dificilmente a gente vai imaginar ou fantasiar a maldade naquele contato com a criança. Perfeito. Bom, e ainda, né? O pedófilo, geralmente para ele executar isso, né, ele, na sua visão, né, pelos seus estudos, experiência, ele, como né, eu preparei aqui, ele estuda a rotina para um sequestro e executar o crime, e o pedófilo próximo da família. Como você avalia esses dois tipos, assim? Aí são duas vertentes bem diferentes, porque quando a gente olha o pedófilo, que é o perseguidor, que é o tal do stalker, a gente está vendo o pedófilo indo para o ambiente infantil e tentando tirar aquela criança daquele ambiente, né? A pessoa que vai para frente do colégio, fica observando as crianças na frente do colégio, né? A pessoa que, inclusive, na frente do colégio, começa a trocar uma ideia com as crianças. Então, hoje a gente vê muito, inclusive, a polícia nas saídas do colégio, a gente sempre viu, justamente por uma causa de proteção e referente àquela criança, né? E isso vem de fora. Agora, a pedofilia dentro do seio familiar, ela é um tanto precária no sentido de conseguirmos achar, porque geralmente ela vem em atitudes que nós consideramos positivas, como por exemplo, quando a criança não quer abraçar ou beijar o familiar, o parente. Aí a gente briga com a criança dizendo, não, tu tens que abraçar o teu tio. Exato. Tu tens que beijar a tua tia, tu tem que estar dando carinho para aquela pessoa, coitadinha da pessoa que não está recebendo um beijo teu. Nós não aceitamos a recusa da criança e isso vai dando margem para a pedofilia ir crescendo dentro do nosso lar. Porque se a criança ela não quer dar o beijo, não quer dar o abraço, ela está sinalizando que tem algo estranho aí, que tem algo errado aí. Perfeito. Bom, e falando nisso ainda, né, Caroline, esses cuidados todos, né, principalmente dentro da internet, né, isso que a gente estava falando, né, que o pedófilo que vem de fora, né, ele tenta adentrar o universo da criança, né, não é aquele pedófilo que está no seio familiar, né. Os cuidados, né, que os pais devem ter do acesso à internet hoje, muito popularizado, todos, né, as crianças cada vez mais cedo estão acessando a internet, as redes sociais, as mais conhecidas, e a comparação que eu faço, né, de uma criança acessar livremente as redes sociais é como largar ela assim num centro urbano sozinha, sem a supervisão de um adulto. É uma cidade populosa e largar ela lá no meio. É essa a comparação que eu faço, trazendo para o mundo virtual. Quais as implicações, os problemas, os alertas que você faria? Aí eu vou ser um pouco dura e realmente muito crítica perante isso. Quando a gente olha o cérebro e o pensamento de um pedófilo, a gente está vendo um cérebro com uma alteração. Uma pessoa que cria uma fantasia perante a criança, onde ele acredita que a criança está dando indícios para ele de que ela quer ser desejada, que ela quer ser tocada. E quando a gente bota uma criança dentro da rede social, fazendo seja lá o que for, uma dança no TikTok, né? Que o TikTok está extremamente famoso. Você está dando elementos para pedofilia, porque a pessoa ela vai rolar aquela barra
de notificações, aquela barra de vídeos, onde ele vai estar desejando a criança da forma como ele bem quiser, como ele bem entender, e ele vai acreditar que aquela criança está ali como objeto também. Então, se os pais, como pessoas que devem proteger essa criança, tem que tomar cuidado com que tipo de acesso essa criança tem acesso, com que tipo de vídeo essa criança vai ser postada na internet. Eu sei que a internet hoje ela é um mundo sem lei, né? É um negócio surreal, onde tu bota um vídeo hoje na internet, tu não sabe para onde ele vai, em que lugar ele vai parar. E então, se permitimos que os nossos filhos vão para a internet, a gente está literalmente permitindo que qualquer pessoa acesse aquele conteúdo. E nem todo mundo que acessa aquele conteúdo tem uma mentalidade positiva perante, para achar bonitinho. Exato. E eu faria ainda mais um complemento aqui à sua fala, né, muito bem colocada, a respeito dos próprios pais que expõem seus filhos. O filho na escola, o filho, né, com roupa de super-herói, enfim, coisas infantis super naturais, só que essa exposição acentuada, demasiada, né, da criança pelos próprios pais, sem nenhum problema, né, da parte dos pais, mas qualquer pessoa ou a própria lista de contatos, né, dos pais, ninguém sabe quem tem esse transtorno da pedofilia. É algo que a gente não controla. Então, nós estamos aí expondo os filhos, né, para possíveis pedófilos. É que quando a gente olha com o olhar de pai e mãe, que quer proteger, tudo que a criança faz é bonitinho. A gente quer que o mundo veja a graça dos nossos filhos. E então tu olha aquela criança com amor. Tudo que aquela criança faz, tu olha com carinho. E essa exposição, ela acaba sendo feita, inclusive, de maneira inocente. Exato. Quando tu expõe o teu filho indo pela primeira vez no colégio, aparece a logo do colégio. Então, tu tá dando informações privilegiadas sobre a pessoa que tu mais ama para uma mente que tu não sabe o que ela vai criar. Porque a nossa mente, que é natural e é saudável, ela não chega a este pensamento de exposição. Exato. Por isso que é necessário a gente falar sobre isso. Ok. Vamos continuar no próximo bloco. O programa Pensando em Segurança vai mais uma vez para um breve intervalo e nós voltamos a seguir. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Pensando em Segurança. O tema de hoje, pedofilia. Estou conversando com a psicóloga Caroline Cizenando. Caroline, continuando o nosso programa de hoje, né? Casos de pedofilia também não raros, né? Uma mulher que contrai um novo casamento, um novo companheiro ou um novo namorado, só que ela já tem filhos, ou filhos, né? Filho de um relacionamento anterior. É motivo de atenção por parte da mulher a observar, né, esse novo companheiro que está aderindo à família dela? Com certeza. Aí tu acaba me fazendo lembrar, tem muitos casos onde a pessoa já tem um histórico de pedofilia, aí por não ter nenhum caso recente ou novo, a mulher acredita que a pessoa está curada, que não vai acontecer com o filho dela. Sim. E isso é extremamente preocupante, porque não existe hoje uma comprovação de cura, não existe hoje algo que vai dizer que a pessoa não vai repetir o crime. Então isso é um dos vieses que a gente precisa prestar atenção. O outro viés é realmente quando tu bota alguém dentro da tua casa, independente se for homem ou se for mulher, tu precisa prestar atenção como aquela pessoa se comporta perante os teus filhos. Que tipo de atenção aquela pessoa dá perante os teus filhos. E, inclusive, se os teus filhos ficam desconfortáveis ou não na presença daquele sujeito. Claro. Bom, e como prevenção também, né, Caroline? A questão de alguns sinais ou comportamentos, né, do filho que ele demonstre estar sendo abusado sexualmente
por alguém. Tem algum sinal relevante, importante para a gente estar observando? Tem alguns indícios. Aí isso vai depender também de como em que estágio a criança está deste processo. Quando a criança ela não tem conhecimento a respeito de que existe algo errado acontecendo, a criança ela age normalmente porque ela não sabe o que está acontecendo. Claro. Mas quando ela começa a perceber que tem algo acontecendo, que está errado, que ela não se sente bem perto da pessoa que está cometendo o ato de pedofilia, né? A criança ela começa a apresentar indícios de repulsa perante a pessoa. Ela já não quer mais chegar perto. Quando a pessoa entra no local, a criança começa a ficar mais muda, a ficar calada. A criança ela muda de comportamento perante o abusador. E isso pode ser tanto para ficar quieto quanto para ser agressivo. Então, dependendo do tipo de criança, ela tem reações diferentes perante a situação. Eu também imagino, né, alguns sinais, dependendo do caso, né, Caroline, sinais físicos, né? Questão de machucados, enfim, dores, uma série de coisas, né? E isso também pode refletir no comportamento, como você muito bem colocou agora, penso no rendimento escolar também, né? Isso pode ficar evidente, talvez, em algum momento, né, da trajetória escolar da criança. A gente vai ver também em respeito a questões de medo, a criança não tinha medo de nada e daqui a pouco começa a ter medo de tudo. Isso são sinais que a gente precisa prestar atenção. Assim, todo comportamento que a gente considera diferenciado, seja ele físico, né, verbalizado, né, ou comportamental, ele precisa ser um grande sinal de alerta. É claro que a gente nunca vai querer que aconteça com alguém que a gente ama. Mas a gente tem que estar sempre em sinal de alerta perante esta questão. Acho que o diálogo, acho que é uma ferramenta, um instrumento importante com o filho, né, com a filha, enfim. Claro, uma linguagem adequada à idade, dependendo do caso, né? Se é uma criança de 6 anos, uma de 8, de 9, 10 anos. Mas o diálogo dos pais, alertando que existe, né, esse mal, para que a criança também se sinta à vontade em contar. Porque nos casos de pedofilia é muito comum que exista a ameaça por parte do agressor, né, do pedófilo, ameaçando a criança a não contar para os pais que ele vai fazer alguma coisa, fazer algum mal, vai matar alguém, enfim. Isso também é bem comum. É muito comum a criança, o pedófilo dizer que vai botar a culpa na criança. E a criança, ela se sente realmente culpada perante aquela situação. Então, ela não consegue chegar e contar para os pais. A maior ferramenta que a gente vai ter hoje em relação à criança e à proteção é você ensinar que o corpo, ele precisa ser respeitado acima de tudo. Que ninguém pode tocar o seu corpo sem a tua autorização. Que ninguém pode te dar um abraço sem a tua autorização. E que você precisa se sentir bem em relação ao outro. Que você precisa se sentir amado de verdade em relação ao outro. E que a confiança, ela tem que vir a partir do tempo também, né? Tu não vai chegar e confiar num primeiro momento num desconhecido. Claro. E tudo isso precisa ser embutido dentro da sociedade. Uma outra coisa em relação à prevenção referente à pedofilia precisamos ensinar as pessoas a terem relacionamentos com pessoas de idades similares à sua. Exato. Quando a gente vê um rapaz aí de 18 anos namorando uma menina de 15, não se caracteriza a pedofilia, realmente não. Mas o que a gente está ensinando como sociedade? A gente está ensinando que é natural um rapaz maior de idade namorar com uma adolescente. Exato. Então, isso já vem se perpetuando na sociedade. A gente precisa mostrar que não está adequado isso. Porque uma pessoa de 18, 19 anos, ela tem uma sexualidade diferente de um adolescente de 15. Praticamente estabelecida já nessa sexualidade, né? Exato. A forma de envolvimento, seja emocional e sexual, ela é diferenciada de acordo com as idades. E quando a gente aceita ou quando a gente estimula um relacionamento com idades tão distintas, né, onde entre adultos é uma coisa, agora entre um adulto e um adolescente é outra coisa que a gente também deveria estar prestando atenção. Perfeito. Bom, Caroline, nosso tempo infelizmente acabou, né? Nós teríamos aí muito mais assuntos dentro dessa temática para estar debatendo.
Um assunto realmente instigante, que preocupa e é sempre importante a gente estar revisitando esses temas e levando informação de qualidade para as pessoas que nos acompanham e nos assistem aqui. Meu muito obrigado pela sua presença mais uma vez, prestigiando aqui o nosso programa Pensando em Segurança. Muito obrigada, Peterson. Bom, e hoje eu conversei com a psicóloga Caroline Cizenando e falamos sobre a pedofilia. O programa Pensando em Segurança fica mais uma vez por aqui. Nos acompanhe pelas redes sociais, Instagram, Facebook e entrevistas completas disponíveis no YouTube. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.